O sonho dos 4 animais, parte 1. No primeiro ano do reinado de Belsazzar, que governava a Babilônia, Daniel teve um sonho, e nele o profeta viu 4 animais. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia, e enquanto Daniel olhava, foram arrancadas as asas desse animal, e ele foi colocado sobre 2 pés, semelhante ao homem, e lhe foi dada uma mente humana. Enquanto o segundo animal era semelhante a um urso, e ele levantou-se sobre um de seus lados. Em sua boca havia 3 costelas entre seus dentes, e lhe foi dito para que se levantasse, e devorasse muita carne. O terceiro animal era semelhante a um leopardo, e em suas costas havia 4 asas de ave. Além disso, ele possuía 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Já o quarto animal era feroz, espantoso, e extremamente forte, e ele tinha grandes dentes de ferro. Esse animal devorou, esmagou e pisoteou o que havia sobrado, pois era diferente de todos os outros animais que vieram antes dele. Além disso, ele possuía 10 chifres. Enquanto Daniel observava os chifres do quarto animal, outro chifre pequeno subiu dentre eles, e então 3 dos primeiros foram arrancados por este. O chifre que subiu possuía olhos como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. Ao continuar olhando, Daniel viu tronos serem colocados, e então o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, seus cabelos como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, com rodas de fogo. Um rio de fogo emanava de sua presença, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele, e em seguida, iniciou-se o tribunal, e os livros foram abertos. Enquanto Daniel observava, por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia, ele viu que o animal tinha sido morto, e seu corpo fora destruído e entregue para ser queimado. E quanto aos outros animais, os seus domínios foram tirados, porém a vida deles foi prolongada, por mais um prazo e um tempo. Em suas visões, o profeta viu que nas nuvens do céu, vinham como o filho do homem. Ele dirigiu-se ao ancião de dias, e lhe foi entregue o poder, a glória e o reino, para que os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio será eterno, de maneira que ele não passará, e jamais será destruído. Ao ver todas as mensagens, o espírito de Daniel ficou agitado, e sua mente perturbada. O profeta aproximou-se de um dos que estavam ali, e lhe perguntou o significado de todas estas coisas. Então ele respondeu a Daniel, que os 4 animais tratavam-se de 4 reis, que se levantarão na terra, entretanto os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para sempre. Daniel também lhe perguntou a respeito do quarto animal, o qual era diferente de todos os outros, e possuía 10 chifres, sendo que dentre eles um chifre pequeno subia, e falava arrogantemente. Ele fazia guerra contra os santos do Altíssimo, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça, e os santos possuíram o reino. Então ele respondeu a Daniel, que o quarto animal será um quarto reino na terra, e ele será diferente de todos os outros, de maneira que devorará, pisará, e fará em pedaços toda a terra. Já em relação aos 10 chifres, eles correspondem a 10 reis daquele mesmo reino, dos quais posteriormente se levantará outro, e ele será diferente dos primeiros, e derrubará 3 reis. Além disso, ele falará palavras contra o Altíssimo, e tentará oprimir os seus santos, como também cuidará em mudar o tempo e a lei. Os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Mas, depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o poder, e o chifre será destruído e consumido por completo. Então o reino, o controle, e a grandeza dos reinos serão dados ao povo de Adonai, e o seu domínio será eterno. Todos os líderes lhe servirão, e lhe obedecerão. Ao fim do relato, os pensamentos de Daniel o amedrontaram, contudo o profeta guardou estas coisas no coração. Estudo da profecia, os 4 animais. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando, durante a minha visão da noite,
e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel capítulo 7, versículos do 1 ao 3. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Daniel capítulo 7, versículo 4. Para entendermos essas visões de Daniel com mais facilidade, devemos nos lembrar do sonho de Nabucodonosor com a estátua, pois os 4 animais têm o mesmo significado dela. Porém, neste capítulo a profecia é descrita mais detalhadamente, então vamos entender seus respectivos significados. Assim como a cabeça de ouro da estátua, o leão simboliza o Império Babilônico, o qual é chamado de Império Neobabilônico. A Bíblia descreve claramente que esse império é o primeiro animal do sonho, e que ele traria desolação a Judá. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém as habite. Jeremias capítulo 4, versículo 7. As asas desse animal simbolizam a rapidez das conquistas feitas por Nabucodonosor, e isso é descrito em Abacuque. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Abacuque capítulo 1, versículos do 6 ao 8. Em 605 a.C., Nabucodonosor derrotou as forças aliadas egípcias e assírias, na Batalha de Carquemes. Depois deste acontecimento, a Assíria deixou de existir, como poder independente, e o Egito perdeu a sua força. Vejamos uma prova disso, através das Escrituras. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito, até ao rio Eufrates. Segundo Reis capítulo 24, versículo 7. Durante muito tempo, o Egito manteve uma grande força, mas agora ele viu-se diante de um novo e temível oponente, o Império Neobabilônico. Esse império conheceu seu apogeu, a partir de 605 a.C., e em poucos anos, Nabucodonosor conquistou vários territórios. Por isso, na profecia de Daniel, é dito que o leão possuía asas de águia. Aqui estão as principais vitórias de Nabucodonosor: Síria e Fenícia, parte da Arábia e Palestina. Em poucos anos, Nabucodonosor conquistou todos estes territórios. A velocidade das conquistas de Nabucodonosor foi impressionante, e seu império tornou-se poderoso e temível. Mas como a profecia já relatava, ao longo do tempo, o leão perdeu sua força, e suas asas foram arrancadas, e então o império fragilizou-se. A poderosa Babilônia não conseguiu manter a sua soberania, e após a morte de Nabucodonosor, em 562 a.C., seu reino rapidamente entrou em decadência. E em 12 de outubro de 539 a.C., os engenheiros de Ciro II, o rei dos Medo-Persas, desviaram o curso do rio Eufrates, que passava por dentro da grande cidade da Babilônia, e então eles a conquistaram, sem precisarem lutar. O general de Ciro II, chamado Dário o Medo, passou a governar a Babilônia, e as escrituras descrevem este acontecimento. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel capítulo 5, versículos 30 e 31. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados,
Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Daniel capítulo 7, versículo 5. Ele simboliza o Império Aquemênida, que também é a parte de prata da estátua, no sonho de Nabucodonosor. O reino de Ciro II era composto por 2 nacionalidades, sendo elas os medos e os persas. O famoso Ciro II foi um rei persa, que após uma rebelião, acabou se tornando também o rei dos medos, em 550 a.C., dando origem ao Império Aquemênida. Quando Ciro II tomou conta do vasto território da Média, ele começou a expandir o seu reino e conquistou mais regiões. Por isso, é descrito em Daniel que o animal levantou-se sobre um de seus lados, sendo ele o lado persa, ou seja, o de Ciro II, que posteriormente recebeu o epíteto de o Grande. Adonai diz o seguinte, a respeito do rei persa, que derrubou o Império Babilônico, e libertou os judeus do cativeiro. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo, será fundado. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Isaías capítulo 44, versículo 28, e capítulo 45, versículos 1 e 4. O Altíssimo julgou toda a iniquidade da Babilônia através de Ciro II, e o rei libertou os judeus do cativeiro, e também permitiu a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Veja a seguir as palavras do Eterno. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei, ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 45, versículo 13. As 3 costelas entre seus dentes possivelmente são Lídia, Babilônia e Egito, pois esses foram os principais reinos conquistados pelo Império Aquemênida. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus, seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Isaías capítulo 45, versículo 14. Mas apesar de toda a sua grandeza e fama, o Império Aquemênida entrou em decadência, e então ele chegou ao fim, em 330 a.C., após cair diante de Alexandre Magno da Macedônia. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Daniel capítulo 7, versículo 6. Esse animal simboliza a Grécia, pois além de ser feroz, ele é muito rápido, demonstrando grande velocidade em suas conquistas. Um fato que realmente aconteceu com o Império Greco-Macedônio, comandado por Alexandre Magno, pois ele derrotou os Medo-Persas, e depois conquistou vários territórios, com uma velocidade impressionante. Alexandre Magno assumiu o trono da Macedônia, após seu pai Filipe II ser assassinado, em 336 a.C. Alexandre Magno foi um comandante militar, tão famoso e respeitado, que séculos depois de sua morte, muitos líderes se espelharam, ou tentaram imitar as suas proezas, inclusive os romanos. Alexandre também deixou um legado cultural, chamado de helenismo, que influenciou muitos líderes militares, políticos e religiosos ao longo da história. A velocidade das conquistas de Alexandre Magno foi impressionante, e por conta disso, a profecia feita séculos antes, relatou que o terceiro animal, além de ser rápido, ainda possuía 4 asas. Alexandre tornou-se rei da Macedônia, em 336 a.C.,
e então suas principais conquistas foram Egito, Síria, Assíria, Babilônia e Pérsia. Através de todas as suas rápidas e incríveis conquistas, Alexandre tornou-se o rei da Ásia. O leopardo também possuía 4 cabeças, e elas simbolizam o que ocorreu após a morte de Alexandre, em 323 a.C., pois o Império Greco-Macedônio acabou sendo dividido entre seus 4 principais generais, sendo eles Cassandro, Lisímaco, Ptolemeu e Seleuco. Então Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. Lisímaco obteve a Trácia, a ilha de Rhodes, na Grécia, e parte da Ásia Menor, a chamada Anatólia, enquanto Ptolemeu recebeu a Cilícia, localizada na Ásia Menor, Chipre, Egito, e também sua vizinha, a Cirenaica. Já Seleuco ficou com a Mesopotâmia, atual Iraque, Síria, Pérsia, Média, parte da Ásia Menor, e Judeia. O império criado por Alexandre Magno deteriorou-se com o passar dos anos, devido às constantes lutas pelo poder, e em 146 a.C., a Península Grega foi anexada pelos romanos. No próximo vídeo daremos prosseguimento nos estudos da profecia dos 4 animais, onde se falará a respeito do animal terrível.